Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você está morrendo agora mesmo. Cada segundo que passa não é apenas tempo vivido, é tempo perdido. Desde o instante em que você nasceu, o relógio começou a girar em uma direção só. Mas o problema é que a maioria vive como se o ponteiro fosse eterno. Corremos atrás de metas, acumulamos distrações, construímos planos de longo prazo e esquecemos o detalhe mais importante: o amanhã é apenas uma hipótese. O estoicismo não traz essa lembrança para causar medo, mas para despertar lucidez. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. É o grito que quebra a hipnose coletiva da rotina. Quando Marco Aurélio escreveu em seus diários: "Você pode deixar a vida agora, que isso determine o que faz, pensa e diz." Ele não estava sendo mórbido. Estava tentando salvar a própria alma do automatismo. Era um imperador com poder absoluto, mas que compreendia: a morte iguala todos. Nenhuma glória resiste à poeira. Nenhuma lembrança humana dura para sempre. E é justamente aí que nasce a liberdade. Pensar na morte não é desejar o fim, é desejar viver com autenticidade antes que o fim chegue. A maioria teme a morte, mas o verdadeiro medo está em olhar para trás e perceber que nunca se viveu de verdade. Quantas vezes você desperdiçou um dia inteiro apenas sobrevivendo, sem presença, sem propósito, esperando melhores condições? Quantas vezes adiou a vida real? O estoico não espera o futuro melhorar. Ele age agora, porque o presente é o único território sobre o qual se tem domínio. Memento mori é a chave que destranca o cárcere das ilusões. Quando você aceita a finitude, tudo o que é falso perde o poder. A opinião alheia se torna irrelevante. O orgulho perde força. A pressa cega se dissolve. A vida passa a ser medida não pelo tempo, mas pela intensidade de consciência que se vive em cada instante. Esse é o paradoxo que liberta. Quanto mais você aceita a morte, mais profundamente começa a viver. Imagine acordar amanhã e realmente entender que pode ser o seu último dia. De repente, o que antes parecia urgente, mensagens, dívidas, comparações, status, perde o peso. E o que antes parecia pequeno, o cheiro do café, a risada de alguém, o silêncio da manhã, se torna um milagre. Essa inversão é o que o estoicismo ensina. Viver é um privilégio que só reconhece quem contempla a perda. O mundo moderno tenta anestesiar essa consciência. Distrai-se com telas, metas e ruídos para não ouvir o tic-tac da própria mortalidade. Mas é impossível calar o tempo, e quanto mais você foge, mais vazio o caminho se torna. O estoico faz o contrário. Ele caminha lado a lado com a morte, não como inimigo, mas como professora. Ela sussurra em cada instante: tudo isso vai passar. Use bem o que ainda tem. Esse lembrete não deve paralisar, deve incendiar. Quando você se lembra da morte, o medo de falhar desaparece, o medo do ridículo some e o medo de perder se dissolve. Porque você entende que nada pertence a você. Tudo é empréstimo, até a respiração. Memento mori é o lembrete que devolve poder à vida. É o ponto de virada entre existir e despertar. E é a partir desse despertar que o estoico encontra a verdadeira liberdade. A morte não é o fim, é o espelho que revela o valor da vida. Quando você encara o reflexo sem fugir, descobre algo que o mundo tenta esconder a qualquer custo. A finitude é o que dá sentido à eternidade interior. A morte é o grande paradoxo da existência. Tudo o que vive caminha para o fim. E é justamente essa certeza que dá valor à vida. Fugir dessa verdade é negar o próprio milagre de estar vivo. O homem moderno, com seus planos e metas de longo prazo, tenta iludir o tempo, mas o estoico entende que a liberdade real começa quando se aceita a sentença inevitável. Nada é garantido.
Marco Aurélio dizia que a morte sorri para todos nós. O que um homem pode fazer é apenas sorrir de volta. Nessa frase, há mais sabedoria do que em 1000 livros de autoajuda. O sorriso diante da morte é o símbolo da aceitação, da serenidade, do fim do medo. É o gesto daquele que entende que não se controla o fim, mas se pode escolher como viver até ele. O homem comum foge da morte como quem foge de uma sombra. E ao fazer isso, passa a viver como um prisioneiro de suas próprias ilusões. O estoico, ao contrário, olha diretamente para ela e diz: já que não posso te evitar, aprenderei contigo. A morte, para o sábio, é a libertação das falsas urgências. É a professora que mostra o quanto nossas angústias são pequenas, o quanto nossos desejos são frágeis, o quanto nossa busca por aprovação é infantil. Quando você entende que a vida é um contrato com data de término, percebe que não há tempo a perder com superficialidades. E esse é o nascimento da liberdade. O medo de morrer é, na verdade, o medo de não ter vivido de forma digna. Por isso, quem enfrenta a ideia da morte com coragem, descobre uma clareza radical, o que realmente importa. As opiniões dos outros deixam de ter valor, as comparações se tornam risíveis e o tempo passa a ser usado com propósito. A morte, nesse sentido, é a mais poderosa das lentes. Ela não mente, ela mostra tudo como realmente é. Sêneca escreveu que ensinar a viver é ensinar a morrer. E não há ensino mais difícil, porque o homem passa a vida inteira tentando negar a própria fragilidade. Compra tempo, busca distrações, coleciona conquistas e ainda assim se sente vazio. Mas quando aceita o destino que compartilha com todos os seres, ele se torna livre. Livre da necessidade de provar algo, livre do apego, livre da angústia de manter o que um dia inevitavelmente perderá. A morte, portanto, não é o oposto da vida, é o seu espelho. Sem ela, nada teria valor. Imagine se o sol nunca se pusesse, a luz perderia a magia. É o entardecer que torna o nascer do dia tão valioso. Do mesmo modo, é a finitude que torna cada segundo uma joia rara. O estoico vive com essa consciência como quem segura algo sagrado nas mãos. O tempo. Ele sabe que não pode controlá-lo, mas pode escolher não desperdiçá-lo. Quando o homem comum pensa na morte, sente medo. Quando o estoico pensa na morte, sente responsabilidade. Ele entende que a vida é uma tarefa moral, uma missão de autodomínio e sabedoria. E enquanto a maioria busca escapar da sombra da morte, o estoico a usa como luz, porque quem aceita morrer, descobre como viver. O verdadeiro sentido de Memento Mori não é o luto, é a libertação. Quando você entende que o fim é inevitável, as correntes da indecisão se quebram. Você passa a agir com clareza, fala com verdade, ama com urgência, vive com propósito. A morte se torna o lembrete constante de que a liberdade está em escolher conscientemente o que fazer com o tempo que resta. E é nesse ponto que surge um novo inimigo, mais sorrateiro e perigoso: o ego, com sua ilusão de eternidade. Ele promete segurança, sucesso e controle sobre o tempo, mas tudo isso é fumaça. Para seguir o caminho estoico, é preciso vencê-lo. O ego é um grande artista e seu truque mais convincente é fazer você acreditar que tem tempo. Ele cria a ilusão de que a vida é longa, de que o amanhã está garantido, de que há sempre mais tarde para perdoar, amar, mudar, começar. Mas o estoico sabe que essa é a mais perigosa das mentiras. A vida não é longa, ela apenas parece quando desperdiçada. Vivemos em uma era em que o ego se alimenta de distrações. A cada deslizar de tela, a cada notificação, a mente se distancia mais um pouco da realidade presente. A tecnologia se tornou o novo disfarce do medo da morte.
O homem contemporâneo foge da própria finitude, escondendo-se atrás de ilusões digitais, enquanto o tempo escorre pelas frestas da atenção. Cada segundo de distração é um segundo roubado da vida consciente. O ego convence você de que está ocupado vivendo, quando na verdade está apenas se anestesiando para não encarar o vazio. O estoicismo destrói essa anestesia. Ele convida o indivíduo a confrontar a pergunta mais incômoda: e se hoje fosse o último dia, o que mereceria minha energia? Essa não é uma frase motivacional, é um teste de integridade. Porque o ego quer que você acredite que há tempo suficiente para tudo, enquanto o sábio entende que o tempo é curto e, por isso, sagrado. O ego é o arquiteto da procrastinação existencial. Ele adia a coragem, posterga decisões, evita confrontos internos, promete glória no futuro, mas rouba presença no agora. Ele transforma a vida em uma espera infinita. O estoico rompe esse ciclo quando percebe que a eternidade não está no tempo, mas na consciência. Um momento vivido com total atenção vale mais que décadas em estado de torpor. Marco Aurélio alertava: não viva como se fosse imortal. O ego tenta justamente o contrário. Ele faz o homem se comportar como se tivesse uma reserva infinita de dias. E assim, o indivíduo se torna um acumulador de intenções não vividas, de palavras não ditas, de amores não expressos. O ego promete eternidade, mas entrega arrependimento. Quando você começa a observar esse mecanismo, algo muda profundamente. Cada respiração passa a ter peso, cada gesto se torna escolha. O simples ato de levantar da cama já é uma declaração de vida consciente. E é nesse ponto que o ego começa a perder força, porque ele não sobrevive à presença. O ego vive do amanhã, o espírito estoico vive do agora. A verdadeira libertação começa quando você percebe que o tempo não é seu. Ele apenas passa por você. A cada instante, o ego tenta convencer que tudo pode esperar, mas o corpo envelhece, o mundo muda e as oportunidades silenciosamente morrem. O homem que desperta para memento mori entende que viver é dizer sim ao agora, sem garantias, sem reservas, sem ilusões. Há uma frase de Sêneca que corta como uma lâmina: enquanto adiamos, a vida passa. É o epitáfio de todos os que viveram distraídos. O ego convence você de que está no controle, mas ele próprio é controlado pelo medo. O medo de encarar o fato de que o tempo é irreversível. O estoico, por outro lado, se despede do ego todos os dias, treinando a humildade diante do mistério da existência. Memento mori não é um lembrete triste, é um antídoto contra a arrogância do ego. Quando você aceita que é finito, o orgulho perde a voz, a vaidade se dissolve, o desejo de ser admirado se transforma em desejo de ser útil. E nesse instante, o ser humano se aproxima daquilo que os antigos chamavam de virtude, viver alinhado com a razão, com a natureza e com o tempo que lhe foi concedido. Mas há outro mestre silencioso que o ego tenta ignorar: o tempo. Ele não fala, não perdoa e não repete lições. E é sobre ele que o estoico aprende o valor mais alto da sabedoria. O tempo é o único bem que não pode ser negociado, recuperado ou estendido. Ele é o juiz invisível diante do qual até os imperadores se curvam. Cada segundo que passa é um grão de areia que não volta ao topo. E, no entanto, é justamente esse mestre silencioso que o homem moderno ignora com arrogância. Vive como se pudesse negociar com ele, como se o tempo fosse um funcionário a seu serviço, quando, na verdade, é ele quem dita o ritmo da existência. O estoico aprende cedo que o tempo é o treinador mais implacável e o mais justo. Ele cobra de todos a mesma taxa. Um dia de vida por dia vivido. Não há juros,
não há desconto. O tempo testa a disciplina de quem o respeita e pune o descuido de quem o desperdiça. E sua punição é sutil, porém fatal: o arrependimento. Sêneca escreveu que não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E essa é a raiz da miséria humana, o desperdício do que é mais precioso. O homem corre para ganhar dinheiro, mas gasta o tempo para isso, trocando o que é finito por aquilo que é substituível. No fim, descobre que a moeda real nunca foi o dinheiro, mas as horas de consciência que deixou escapar. O tempo, para o estoico, é um espelho ético. Ele revela quem está vivendo de forma coerente e quem apenas existe por inércia. Cada manhã é um teste e cada noite um veredito silencioso. O sábio olha para o relógio não com ansiedade, mas com reverência. Ele sabe que o tempo é o campo de treinamento da alma, o espaço onde virtude e caráter são forjados sob pressão. O tempo é também um escultor. Ele desgasta o que é falso e revela o que é essencial. Observe como o tempo destrói tudo o que é superficial. A beleza se desfaz, as opiniões mudam, as modas morrem, os aplausos cessam. Mas aquilo que é autêntico, coragem, serenidade, sabedoria, sobrevive a todas as erosões. O estoico entende que o tempo não rouba, ele depura. Ele tira o excesso para deixar apenas o que vale a pena carregar até o fim. É por isso que o estoico vive de forma deliberada. Ele não preenche o dia com tarefas, mas com propósito. Não se apressa, mas também não se permite estagnar. Ele entende que o tempo não é inimigo, é mestre. Cada dificuldade, cada perda, cada atraso é uma lição planejada pelo relojoeiro invisível para testar a força interior. O tempo nunca erra o ritmo. É o homem que tenta apressar a melodia. Quando você passa a enxergar o tempo como um treinador, a impaciência desaparece. Você entende que a dor tem função, que o progresso exige ritmo e que a pressa é apenas medo disfarçado. O tempo molda o caráter de quem o suporta com dignidade, e quanto mais você se alinha ao seu compasso, mais o destino parece cooperar. O estoico vive com uma consciência rara. Ele sabe que o tempo é limitado, mas a virtude é infinita. Por isso, investe cada dia como quem treina para morrer bem, porque morrer bem, para o sábio, é viver sem dívidas com o tempo. E é nesse ponto que surge um insight poderoso. Se o tempo é o treinador da alma, então cada manhã é um novo exercício de preparação para a morte. Não por morbidez, mas por liberdade. E esse é o propósito do próximo ensinamento estoico. O homem comum acorda acreditando que tem um novo dia. O estoico acorda sabendo que recebeu um último. Essa diferença muda tudo. A consciência da finitude transforma a rotina em ritual, o banal em sagrado, o tempo em templo. O estoico começa o dia não com pressa, mas com reverência. Ele entende que abrir os olhos é uma concessão, um empréstimo de mais 24 horas para agir com virtude. Sêneca dizia que quem se prepara para morrer, aprende a viver. Por isso, o verdadeiro praticante da filosofia estoica ensaia a morte todas as manhãs, não como um ato mórbido, mas como uma purificação da mente. Antes de se lançar ao mundo, ele reserva alguns instantes para confrontar a verdade que todos evitam. Se hoje for o último dia, o que merece minha energia? Essa pergunta é o alarme da consciência. É ela que desperta o espírito antes do corpo. O ritual não precisa de incenso nem velas, basta presença, pode começar com o silêncio. Um simples minuto de quietude para lembrar que o coração bate e que um dia deixará de bater. Em seguida, o estoico faz o inventário da própria alma. O que estou carregando que já não serve? Que medo tem me paralisado? Que desejo tem me escravizado? Essa autoavaliação não é uma confissão de fraqueza, mas um exercício de clareza.
Quem observa a si mesmo diariamente aprende a viver com intenção. Há um poder quase alquímico em começar o dia reconhecendo a morte. É como limpar o espelho da mente. Tudo o que é pequeno desaparece. Discussões, vaidades, atrasos, expectativas alheias, tudo perde o brilho. O que sobra é o essencial, o propósito. Ao lembrar que o tempo é curto, o estoico vive com intensidade, mas sem desespero. Ele sabe que a vida não precisa ser longa para ser grandiosa, basta ser vivida com lucidez. Esse ritual não é uma técnica espiritual, é uma estratégia prática. Ele reorganiza prioridades, fortalece a disciplina e dissolve o medo. Porque o medo de morrer é apenas o medo de viver de forma errada. Quando você se compromete a tratar cada amanhecer como o último, o medo perde o sentido. Você se torna mais ousado, mais compassivo, mais verdadeiro. O estoico entende que ensaiar a morte é o mesmo que treinar a presença. É aprender a morrer para o passado e para o futuro, para viver plenamente o agora. É morrer para a necessidade de controle, para o desejo de agradar, para a culpa e a ansiedade. É morrer para as ilusões que enfraquecem o espírito. E nesse ato simbólico de morrer antes de morrer, nasce uma liberdade que o mundo não pode tirar. Ao longo do dia, o eco desse ritual acompanha o estoico. Em cada gesto, ele se pergunta: se este fosse o meu último ato, eu me orgulharia dele? Essa simples reflexão transforma o comportamento. Fala-se com mais gentileza, age-se com mais coragem, trabalha-se com mais sentido. O dia comum se transforma em campo de virtude. O ritual estoico da manhã é, portanto, um pacto silencioso com o tempo. Uma promessa de não desperdiçar o milagre da existência. E é dessa lucidez que surge a capacidade mais humana e mais divina ao mesmo tempo, a de amar com consciência. Porque só quem compreende a morte sabe o verdadeiro valor de estar vivo e de compartilhar a vida com outros. A morte é o grande filtro de tudo o que é verdadeiro. E quando essa consciência penetra no campo do amor, ela o purifica. A maioria ama acreditando que o tempo é uma promessa, que as pessoas, os momentos e os sentimentos vão durar para sempre. Mas o estoico sabe, nada permanece. E é justamente essa impermanência que dá profundidade ao amor. O homem comum ama para preencher o medo da perda. Ama como quem tenta se proteger da solidão, como quem busca garantir que algo não o abandone. O amor, para ele, é um contrato contra o inevitável. Já o estoico ama com lucidez. Ele aceita que tudo o que é vivo é passageiro e, por isso, vive o amor com gratidão, não com apego. Essa é uma das lições mais revolucionárias do estoicismo, que o verdadeiro amor nasce da aceitação da morte e não da negação dela. Epiteto dizia que quando você beija seu filho, seu amigo ou sua esposa, deve lembrar: você está beijando um mortal. Isso não é frieza, é consciência, é um lembrete para amar sem ilusão. Quando você entende que pode perder o outro a qualquer momento, aprende a valorizar sua presença de forma mais pura. O amor deixa de ser possessão e se torna reverência. O amor cego tenta congelar o tempo, quer que o outro permaneça igual, quer eternizar o que é transitório, mas o amor sábio entende que tudo muda, inclusive as pessoas. Ele ama o outro como se observa o pôr do sol, sabendo que vai acabar, mas agradecendo por ter existido. É esse tipo de amor que o estoico pratica, o amor que não aprisiona, que não cobra a eternidade, porque compreende que até a beleza da vida depende do seu fim. A consciência da morte transforma também a forma de se relacionar. Diante da finitude, as discussões perdem importância, o orgulho perde o sentido e o perdão se torna um ato natural. Como brigar por vaidade quando se sabe que o tempo de ambos é tão curto? Como alimentar ressentimentos sabendo que, em breve, nenhum dos dois estará aqui?
A morte é o mais poderoso antídoto para o ego nas relações humanas. Amar sob a luz de Memento Mori é um exercício de coragem. É amar sabendo que o outro não lhe pertence. É estar presente sem exigir promessa de eternidade. É compreender que o valor de um amor não está na sua duração, mas na sua profundidade. Esse tipo de amor é raro, porque exige maturidade. A maturidade de aceitar que tudo o que começa tem um fim, e que o fim não anula o valor do que foi vivido. O estoico, portanto, não teme a morte, nem a do corpo, nem a das relações. Ele sabe que toda despedida é um lembrete do que importa. Ele se despede com serenidade porque viveu com presença, e é isso que o torna livre. O amor sem dependência, o afeto sem exigência, o vínculo sem prisão. Memento Mori ensina que o amor verdadeiro é um ato de desprendimento. E é nesse desprendimento que surge o espaço para a gratidão, o sentimento mais puro que um ser humano pode experimentar. Porque só quem aceita a morte consegue realmente agradecer pela vida. Há um tipo de sabedoria que não se encontra em livros, templos ou discursos. Ela nasce no silêncio dos cemitérios. Entre túmulos e epitáfios, o homem é forçado a enxergar a verdade que foge todos os dias. Nada do que ele possui é realmente seu. Tudo é empréstimo. O corpo, o tempo, as pessoas, até o próprio fôlego. Essa é a escola mais honesta da filosofia. A morte como professora da gratidão. O estoico entende que lembrar da morte não é buscar tristeza, é buscar lucidez. Ele imagina a si mesmo diante do próprio túmulo e se pergunta: o que eu teria feito diferente se soubesse que o tempo era tão curto? Essa simples visualização muda completamente a percepção da vida. O que antes parecia um fardo, o trabalho, as responsabilidades, as pequenas dores, transforma-se em privilégio. Estar vivo é o único milagre constante. A gratidão estoica não depende de circunstâncias. Ela não é um sentimento efêmero despertado por vitórias, elogios ou conquistas. É um estado de consciência. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para agradecer o fato de ainda respirar. Ele via o nascer do sol como uma nova oportunidade para praticar a virtude. Para o sábio, cada dia é um presente dado pela própria natureza. E rejeitá-lo com reclamação é desperdiçar a dádiva mais rara. O homem comum vive esperando grandes motivos para agradecer e, por isso, quase nunca agradece. Ele condiciona a gratidão a eventos extraordinários, sem perceber que o extraordinário é estar aqui. Já o estoico faz o oposto. Ele treina o olhar para ver valor nas coisas pequenas. O sabor da água, o silêncio da madrugada, o calor do corpo que ainda sente. Ele entende que a vida é feita de detalhes, que um dia deixarão de existir. E essa consciência desperta gratidão em cada gesto. Memento Mori é o lembrete mais eficaz contra a ingratidão. Ao perceber que tudo é passageiro, o estoico aprende a saborear o instante sem exigir permanência. O amor, a amizade, a saúde, tudo é frágil. E é justamente essa fragilidade que os torna preciosos. Quem espera estabilidade para ser grato, nunca será. Quem compreende a transitoriedade, agradece até pelas tempestades. A gratidão, sob a ótica estoica, é também um ato de humildade. Ela dissolve a ilusão de controle. Quando você agradece, reconhece que não é o autor do universo, apenas um participante consciente. E esse reconhecimento traz paz, porque o ingrato vive em guerra com o destino, exigindo que o mundo se curve à sua vontade. O grato, ao contrário, vive em harmonia com o fluxo do tempo. Ele entende que o destino não deve servir aos seus desejos. Ele deve servir ao destino com dignidade. Visitar simbolicamente o próprio túmulo é um exercício que desperta essa serenidade.
Imagine o fim não como tragédia, mas como espelho. O que você veria refletido ali? Um ser que desperdiçou os dias tentando controlar o incontrolável ou alguém que soube agradecer enquanto pôde? A resposta define o modo como você vive agora. A gratidão estoica não é uma emoção passageira, é uma postura diante da existência. É a escolha consciente de honrar o presente, mesmo quando ele não é perfeito. Porque o estoico entende, o simples fato de poder refletir sobre a vida já é um privilégio que o tempo, um dia, cobrará de volta. E é dessa compreensão que nasce a etapa final do ensinamento estoico, morrer antes de morrer. O último e mais profundo despertar. Os antigos diziam que o sábio morre antes da morte, e isso não é uma metáfora poética, é o coração do estoicismo. Morrer antes de morrer significa abandonar tudo o que é ilusório enquanto ainda se está vivo. É desprender-se das máscaras, das comparações, do medo e da necessidade de ser admirado. É olhar para o espelho e, pela primeira vez, enxergar a verdade nua. Nada te pertence, nem mesmo você. O homem comum vive tentando evitar essa morte interior. Ele se apega ao que o tempo já está levando, segura memórias, status, relacionamentos, identidades, como se o apego pudesse deter a maré. Mas quanto mais ele segura, mais sofre, porque a vida, por natureza, é fluxo. E tudo o que resiste ao fluxo apodrece. O estoico aprende a fazer o contrário. Ele solta o passado, o controle, a vaidade. Ele morre para o supérfluo e renasce para o essencial. Morrer antes de morrer é o antídoto para o desespero. Quando você perde o medo de perder, torna-se invencível. Nada pode ser tirado de quem já se despediu das ilusões. É por isso que o estoico não busca estabilidade externa, ele busca firmeza interna. Enquanto o mundo corre atrás de segurança, ele cultiva serenidade. Ele compreende que viver é aceitar o movimento e que resistir ao inevitável é desperdiçar o que resta de vida. Há uma beleza rara nesse tipo de morte simbólica. É o renascimento da consciência. Quando o ego morre, o ser acorda. As coisas simples voltam a ter sabor. A presença se torna o verdadeiro luxo. A felicidade, que antes parecia uma meta distante, revela-se como algo disponível aqui e agora, no instante em que você deixa de lutar contra o que é. Essa é a vida após a morte que os filósofos antigos realmente queriam dizer. A vida de quem transcendeu o medo. Sêneca afirmava que o homem que aprendeu a morrer desaprendeu a ser escravo. Escravo do tempo, das paixões, da vaidade. Porque a morte física, por si só, não liberta ninguém. Ela apenas muda o cenário. O que liberta é morrer conscientemente para as ilusões enquanto o coração ainda pulsa. Essa é a verdadeira preparação estoica. Viver de forma tão consciente que quando a morte chegar, ela apenas complete o que já começou. Memento. Mori não é, portanto, uma lembrança sombria. É uma convocação à lucidez. É o chamado para abandonar o papel de vítima e assumir o papel de autor da própria vida. O estoico não implora por mais tempo. Ele honra o tempo que tem. Não teme o fim. Teme viver sem propósito. Ele entende que o destino não é inimigo, é o mestre que oferece a última lição. Nada é permanente, exceto a virtude. Morrer antes de morrer é entender que o fim físico é apenas o encerramento de um ciclo natural. O verdadeiro fim é o esquecimento de viver. Quando o estoico desperta para essa verdade, cada respiração se torna uma celebração silenciosa. Ele não corre atrás da eternidade. Ele a encontra na clareza do instante presente. E assim, o círculo se fecha. A morte, que parecia o limite, revela-se o ponto de partida. O medo se transforma em reverência. A vida, antes desperdiçada, torna-se plena, porque aquele que lembra que vai morrer é o único que realmente aprendeu a viver.
Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou. Então prove isso nos comentários. Escreva Memento Mori e mostre que você escolheu viver com consciência. Curta o vídeo, compartilhe essa mensagem com quem precisa despertar e se inscreva no canal, porque aqui cada ideia é um lembrete de que o tempo é curto, mas a sabedoria é eterna.